sério mesmo. A gente pode chamar um problema da atual geração de The Walking crente. Vocês acharam isso engraçado, mas pode ter certeza que é muito mais sério do que a gente imagina. Porque em verdade é melhor que a gente ou seja quente ou seja frio do que seja morno. Porque os que são mornos são como aqueles que dá vontade de ser vomitado. E esse mundo tem um vírus que quer fazer todo mundo ser meio vivo, meio morto. Morno. Então, o que a gente faz? A gente literalmente vigia. Vigia muito. Porque tem muita guerra acontecendo, muitas vezes pra gente ficar nesse estagnio, sabe? Às vezes é uma guerra que dá na família, às vezes nos amigos, às vezes até mesmo na igreja, às vezes em vários lugares, porque esse mundo existe realmente uma guerra. E sem vigilância da nossa parte quem? A igreja. A igreja, mas quem é a igreja? É o templo A, B ou C? Não. A igreja absolutamente somos nós, pedras vivas no Senhor Jesus. Porque Jesus é o alicerce fundamental de toda a igreja, no qual toda a igreja é alicerçada. Se você não sabe, se você for construir uma casa, tem que ter um alicerce, uma base. E Jesus é essa base na igreja. É o Filho de Deus que veio na terra para nos salvar. E nós, em Jesus, somos como pedras vivas. E quando essas pedras vivas se reúnem, forma a verdadeira igreja. Mas tem um vírus muito perigoso aí no mundo. Vírus que muitas vezes vem pelo celular, vem pela música, pela mídia muitas vezes. E por todas as sementes que o mundo lança na terra chamada nosso coração, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E muitas vezes isso faz a igreja, em vez de florescer, dar bons frutos, faz a igreja virar isso aqui, ó, madeira seca, que só serve para ser quebrada e lançada no fogo. Sem a vigilância, literalmente cada um de nós podemos acabar como essas madeiras secas, que não servem para nada. Que vem uma dificuldade na família, mas em vez de ir lá e resolver, conversar, se esforçar para agir, de repente não, peraí, eu vou pegar meu celular aqui, ou ver algum irmão ou uma irmã com necessidade, em vez de vender tudo que tem para ajudar aquela pessoa, né? Tem muita coisa, o celular é uma das coisas que realmente estagna o ser humano, mas realmente está na hora da gente vigiar, acordar para ficar vivo e não morto. Porque nessa geração de The Walking crente, tem um jeito, gente. E ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Pera, gente, tá vindo mais. Tem mais de um jeito. Tem mais um jeito, tem mais um. Ei vocês, pega a visão. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, de modo que entrou no barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde havia bastante terra, e logo nasceu porque havia terra, mas não era fundo. Saindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocou. E outra caiu em boa terra, e deu bom fruto. Uma semente produziu 100, outra 70, e outra ainda 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça! Tá entendendo, pessoal? O único jeito é na palavra do Senhor, nos alegrando naquele que realmente venceu a morte por cada um de nós. Noiva, seja prudente. Guarde seu azeite e se limpe mais e mais e mais até a vinda do noivo. Lembrai que somos compostos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, os sopros de vida que Deus nos deu.
E se você cuidar só de uma área e deixar a outra de lado, você vai perecer. Se você cuida só da sua mente, do seu lado espiritual e não cuida do seu corpo, isso vai te fazer mal. E se você cuida só do seu corpo, mas não cuida da sua mente, nem da sua área espiritual, isso também vai te fazer mal. Por isso que Jesus nos chama para ter uma vida ativa, uma vida vívida, realmente vivida. Por isso que a gente tem que usar de força, porque o mundo atual vem com várias coisas para a gente parar nessas áreas. Na área física, o mundo realmente nos estagna, para a gente só fazer o que tem que fazer, descansar e ter preguiça. Essa mídia social, a gente vê muito conteúdo, enche nossa mente de um monte de coisa. E outra coisa, na cultura que a gente vive, muitas feridas são abertas por causa que várias áreas das partes da vida de cada brasileiro, cidadão americano, não sei, do mundo, é muito afetada, muito machucada em diversas áreas, por conta do pecado que o homem causa, por conta do pecado que o homem faz. E a reação disso é a morte. E essa morte gera um monte de machucado e ferido em muito ser humano, em todos nós. A pessoa que ouve as palavras que ele diz e bota em prática, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e batendo a chuva e o vento contra aquela casa, a casa permaneceu de pé, inabalável. Mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor Deus e não botam em prática, serão semelhantes à pessoa que edifica a sua casa sobre a areia da praia. Você já construiu alguma coisa na areia da praia? Fez um castelinho de areia ou qualquer coisa assim? Logo, quando bate a primeira onda, pode ser até leve, a casa desmorona. Então bota em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina. Obedeça ao Senhor. Por que chamar Senhor, Senhor, se não faz o que Ele manda? Se nós que somos seres humanos obedecemos homens desse mundo, patrões, presidentes, isso e aquilo, as autoridades constituídas nesse mundo, quanto mais o Rei dos Reis a gente não vai obedecer? Claro que a gente vai. Então simbora obedecer tudo o que Jesus ensina. Assim, com certeza, você não vai ser mais um zumbi. Você não vai participar do The Walking Crente, mas vai estar sendo noiva prudente. E no dia que o noivo voltar, suas vestes estarão limpas. E em toda essa caminhada, mesmo que venha dificuldade, mesmo que esteja uma longa noite escura, que não se vê um palmo na frente do pé, você vai ter uma candeia acesa. E dentro dessa candeia vai ter azeite. E também vai ter um estoque de azeite para alimentar essa candeia, para você poder ver por onde anda em meio a toda essa escuridão. Toda honra e toda glória para Deus. Desperta, igreja. Glória a Deus.